A Boate Pantanal, um ícone da noite. Música pulsante, coquetéis exóticos, dança sensual. Prometia escape, uma noite de esquecimento inebriante. Um lugar onde a escuridão escondia segredos. E segredos sussurravam o perigo. O ar era denso, com cheiro de perfume, suor e algo vagamente metálico. O riso se misturava à batida rítmica da música. Era um lugar para ver e não ser visto. Uma fachada glamurosa para uma verdade mais sombria à espreita. Localizada na Rua Brasil, número 256, no centro da cidade, a boate oferecia um escape para aqueles que buscavam a ilusão de uma noite sem fim. Mas no dia 29 de julho de 2022, esse lugar de prazer e esquecimento tornou-se um cenário de horror e morte. Isabela Santos, uma garota em ascensão na noite, era a atração. Sua beleza iluminava qualquer ambiente. Seu sorriso contagiante. Esta noite, ela era o centro das atenções. A boate vibrava de entusiasmo quando Isabela chegou. Um furacão em seda vermelha. Ela se movia com uma graça natural, seus olhos brilhando de vida. Mas ao final da noite, aqueles olhos estariam fechados para sempre. Seu brilho substituído pelo olhar vazio da morte. A descoberta foi chocante. Pouco depois da meia-noite, um grito agudo atravessou a euforia artificial da boate. A música parou abruptamente, substituída por um silêncio arrepiante. Isabela jazia em um dos quartos da boate. A 1h36 daquele dia, Perdizes, o proprietário da boate, fez uma chamada desesperada para o 190. Ele havia encontrado duas pessoas esfaqueadas em um dos quartos privados da boate. A vítima fatal, Isabela Santos, estava no centro do quarto, enquanto Pedro, o sobrevivente, estava gravemente ferido, sendo socorrido às pressas pelo SAMU. Perdizes relatou que, devido à presença constante de música alta, não ouviu barulho algum vindo do quarto, o que tornava o mistério ainda mais perturbador. A boate, momentos atrás um paraíso de prazer, transformou um cenário de caos. Sussurros de medo e especulações espalharam pelos frequentadores. Em meio ao caos, o gerente da boate, um homem calejado por anos navegando no submundo da noite, fez uma ligação crucial. A polícia, a equipe pericial, os caçadores da verdade estavam prestes a entrar em cena. Quando a equipe da perícia chegou ao local, acompanhado pelo perito criminal, a cena era desoladora. A boate, que antes pulsava com a vida, estava agora envolta em uma atmosfera de morte. A porta do quarto número 6 estava arrombada, sugerindo uma entrada forçada. No chão, ao lado do corpo de Isabela, havia uma faca com lâmina danificada, impregnada de sangue. O corpo de Isabela estava praticamente nu, com o vestido vermelho envolto no pescoço, como se alguém tivesse tentado estrangulá-la com a sua própria roupa. Dr. Silva, o perito-chefe, examinou meticulosamente o corpo de Isabela. Cada detalhe importava, desde a temperatura de sua pele até a posição de seus membros. A experiência e o olhar atento do Dr. Silva foram essenciais para juntar os momentos finais da vida de Isabela. O rigor mortis havia se instalado, seus membros rígidos, sua pele fria. Esse processo natural, em que os músculos endurecem após a morte, forneceu uma pista vital. Indicava que Isabela estava morta há algumas horas, antes de seu corpo ser descoberto. Manchas de lividez pintaram um quadro sombrio, sugerindo que ela havia sido movida após morte. O acúmulo de sangue em seu corpo, conhecido como livor mortis, revelou que ela estava inicialmente em uma posição diferente. Esse movimento pode indicar uma tentativa de esconder o corpo, ou confundir os peritos. Isabela Santos, nascida em 12 de setembro de 1999, sua vida, aparentemente normal, terminou de forma brutal naquela noite. Ela estava vestindo apenas uma calcinha vermelha e com seu vestido enrolado no pescoço. Sua bolsa, encontrada no banheiro, continha documentos que confirmavam sua identidade. Pedro Ferreira, o sobrevivente, estava inconsciente quando a perícia chegou. Ele tinha múltiplos ferimentos de faca no peito, indicativos de uma tentativa de tirar a própria vida. A polícia, baseada nas evidências preliminares, acreditava que Pedro havia matado Isabela antes de tentar tirar a própria vida. O quarto estava em desordem. Garrafas de bebidas alcoólicas, preservativos usados e objetos pessoais estavam espalhados pelo chão. As manchas de sangue indicavam uma luta intensa.
A análise das gotas de sangue revelou que a vítima estava de joelho ou deitada de bruços quando foi atacada. O trabalho dos peritos foi meticuloso. Cada detalhe foi registrado e analisado. A faca encontrada ao lado do corpo de Isabela tinha suas lâminas amassadas e invertidas, sugerindo que foram usadas com força extrema contra superfícies rígidas. As lesões no corpo de Isabela correspondiam perfeitamente às extremidades das lâminas da faca, confirmando que essa foi a arma do crime. A cronologia dos eventos começou a se formar. Isabela, provavelmente em um momento de vulnerabilidade, foi atacada por Pedro. A disposição das manchas de sangue sugeria que ela tentou se defender, mas foi dominada pelo agressor. Em algum momento, Pedro usou o cinto para imobilizar os punhos de Isabela, o que indicava uma premeditação e um grau de controle sobre a situação. Após a morte de Isabela, Pedro tentou tirar a própria vida. As lesões em seu peito e a faca cravada sugeriam uma tentativa desesperada de terminar sua própria vida. As imagens divulgadas pela imprensa mostravam Pedro sendo atendido no centro cirúrgico, o que reforçava a gravidade dos ferimentos. A investigação sobre a morte de Isabelle lançou uma longa sombra sobre a boate. O glamour se foi, substituído pela dura realidade de uma vida brutalmente extinta. A música que antes pulsava pela boate silenciou, um lembrete daquela fatídica noite. A investigação da boate Pantanal serviu como um lembrete severo. Por baixo da fachada de sofisticação e fascínio, a escuridão pode espreitar, e às vezes as fachadas mais bonitas escondem os segredos mais sinistros.